Olá, gente de Deus. Eu quero aproveitar a Semana da Reforma Protestante. Estamos aí na Semana da Reforma, 31 de outubro, comemorando 503 anos de Reforma Protestante. Eu quero aproveitar para falar para vocês da peça principal da Reforma, que foi a Bíblia Sagrada. Então, eu quero fazer aí alguns vídeos. São vídeos curtos que eu quero passar para vocês a essência, o caráter da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu confesso para vocês que às vezes eu fico um pouco preocupado com o grande número de versões que a gente tem da Bíblia, versões modernas, isso é muito bom, mas eu temo que no futuro a gente venha ter algumas versões distanciadas dos textos originais e em nome de um modernismo isso pode causar um prejuízo espiritual muito grande para toda a humanidade. Então, eu quero passar esse pequeno panorama, um pequeno resumo para que vocês tenham uma noção do que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Inclusive, já lembrando você que tem Bíblias mais tradicionais, como eu, por exemplo, minhas versões principais é a Shed, a Scofield, a Bíblia de Jerusalém, a King James. Enfim, você que tem essas Bíblias mais tradicionais, procure zelar por elas e guardar, porque é um tesouro muito importante. E eu acho que, falando de Bíblia, nada mais justo do que a gente começar falando de como os judeus verem a Bíblia, até porque a salvação vem dos judeus. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero mostrar a vocês como os rabinos e os judeus veem a lei, a Torá. Então, nosso primeiro tema é o que é a Bíblia, o que é a lei para os rabinos e os judeus praticantes. A Bíblia para os rabinos não é apenas um livro. Não é um livro de história, um romance ou qualquer um outro tratado. A Bíblia, eles veem ela, eles têm ela como uma herança que foi dada por Deus através de Moisés lá no Monte Sinai. É assim que eles verem a Bíblia. Porém, tem um detalhe. Uma herança para os judeus é diferente de uma herança para nós aqui no Ocidente. A visão deles de herança é totalmente diferente da nossa. Então, para vocês entenderem, poderem entender o que é uma herança para eles, deixa eu explicar para vocês como os rabinos dividiram a lei para poder estudar e também ensinar. Então, eles pegaram todo o Pentateuco e eles dividiram em fundamentos e preceitos. Então, são 14 fundamentos e 613 preceitos, ou 613 mandamentos. A gente conhece os 10 que a gente aprendeu no Catecismo Católico Romano, mas na verdade não foram dados a Moisés apenas 10. No futuro a gente vai falar mais sobre isso. Foram 613. Então, eu vou explicar para vocês, na verdade não vou explicar, eu vou ler para vocês um texto que é um trecho do terceiro fundamento que foi feito pelos rabinos no estudo da Torá. Esse trecho vai explicar para vocês o que é uma herança, como os judeus verem uma herança. Então está assim: um preceito que não seja obrigatório por todos os tempos não pode ser uma herança para nós. Pois uma herança é apenas aquilo que perdura para sempre. Aí eles entram num texto bíblico. Assim como foi dito, por todos os dias em que os céus estiverem sobre a terra. Deuteronômio 11, versículo 21. Então, se o céu ainda está sobre a terra, a Bíblia não pode ser mudada. Só um detalhe, eles viam assim, eles analisavam e acreditavam nisso lá no deserto. Mas, para sua surpresa, judeus espalhados por todo o planeta Terra creem da mesma forma até hoje. Do jeitinho que aqueles judeus que eram companheiro
pessoal de Moisés. Acreditavam assim que a palavra da lei, da Torá, era até enquanto o céu estivesse sobre a terra, da mesma forma eles creem até hoje. O que isso prova? Que a palavra de Deus não pode ser mudada, não pode ser adulterada, a Bíblia não pode ser adaptada ao nosso gosto. A Bíblia é uma lei imutável, imutável, porque para os judeus é uma herança de Deus. Vamos ver mais um tema, como os judeus, como os rabinos veem a Bíblia Sagrada. Eu vou ler agora o terceiro preceito, agora no fundamento. Eu vou ler para vocês o terceiro mandamento na catalogação dos rabinos. Então, diz assim, terceiro preceito, amar a Deus. O terceiro mandamento, segundo o Talmud, é amar a Deus. Então lá está escrito assim, o estudioso pergunta, como alguém pode amar a Deus? Isso é a pergunta. Por quê? Para vocês entenderem. Hoje, por exemplo, os coaches se acham o máximo porque eles trabalham com pergunta. E eu, às vezes, fico com vontade de dar risada quando eu vejo isso, porque os rabinos já faziam isso há séculos e séculos atrás. Então, quando eles se reuniram para traçar o estudo da Torá, como estudar e como ensinar, eles já trabalhavam com pergunta. Então, eles analisaram o seguinte, imagine que ele está ensinando, então chega o estudioso e pergunta, como alguém pode amar a Deus? Então, digamos, aquele que está ensinando a Torá, ele vai responder da seguinte forma, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esta é a forma do judeu ensinar as pessoas a amarem a Deus, começando em casa pelos filhos e as pessoas até mesmo que não são judias. Aí você pode dizer, mas o que tem muito a ver com isso? O que tem a ver é que era assim quando eles andavam com Moisés no deserto. É assim, do mesmo jeito. Hoje, 1º de novembro de 2020, é do mesmo jeito que era no deserto. Milhares e milhares de anos, aproximadamente mais de 3, quase 4 mil anos se passaram. Judeus foram levados em cativeiro, foram destruídos várias vezes, foram espalhados por todo o mundo e são assim até hoje. Até hoje, 1º de novembro de 2020, é desse jeito. É praticado. Isso é mais uma prova de que a Bíblia é imutável, porque a Bíblia vem deles, a salvação vem deles. E a palavra de Deus para os rabinos não mudou e jamais pode mudar. Eu vou ler mais uma coisinha. Um terceiro tema, digamos assim, como os rabinos verem a Bíblia até hoje. Eu vou ler o preceito de número 10, ou seja, o 10º mandamento, não na regra católica romana, mas na regra dos rabinos, que está lá feita no Talmud. Preceito número 10, que fala sobre Le a Shema. Le a Shema. Depois eu vou explicar o que é Shema. Então lá está assim. Somos ordenados, por este preceito, somos ordenados a ler a Shema diariamente, à noite e pela manhã.
O que é Shema? Shema é uma oração diária. Shema é uma oração diária feita por judeus de todo o planeta Terra, em todo o planeta Terra até hoje. Desde o deserto até hoje. Qual é a leitura da Shema? A leitura da Shema está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único e Senhor. Que eles falam, eles usam a pronúncia Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai. Que esta palavra é lida antes de cada oração feita à noite e de manhã. Isso vem desde o deserto até hoje. A oração tradicional que é feita pelos hebreus, pela manhã e pela noite, a primeira palavra a ser falada são estas: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, único Senhor. Mais uma vez eu quero que você preste atenção. Era assim no deserto e é assim até hoje. Quando eu estive em Israel, de sorte, a gente foi num voo direto, e eu tive sorte que no nosso voo ia muitos rabinos, e eles oravam de manhã e à noite. Foram 14 horas de viagem, então a gente deu para passar a noite e o dia ali dentro do avião, e eles oravam ao amanhecer, o anoitecer, esta oração. Dentro do avião lotado, eles oravam esta oração. Então isso prova que a Bíblia não pode ser mudada. Agora, como Deus, eu quero falar, dá um trechinho só, como é que Deus vê a Bíblia. Salmo 38, versículo 2, a Bíblia diz que Deus honrou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. O nome dele e a palavra dele está acima de todas as coisas. Então a palavra de Deus não pode ser mudada. A palavra de Deus não é desatualizada. A palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais atualizado de toda a humanidade. Nunca existiu antes nem depois. A prova disso é que o escritor de Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. A Bíblia é o único livro que fala de passado, futuro e presente. Passado, presente e futuro, melhor dizendo. A Bíblia fala do futuro, o que vai ser daqui até a volta dele, o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala como o mundo vai ser depois do arrebatamento. A Bíblia fala do reino milenar e ainda fala um pouco do estado eterno, que é depois do reino milenar. A Bíblia é eterna. Então, se você gostou, curte, dá uma curtida aí, inscreva-se no meu canal e nos próximo vídeo, eu quero falar sobre como os pais da igreja, já prepara o teu coração, vem a Bíblia, começando desde os primeiros pais da igreja, desde o primeiro até o quarto século, até Martim Lutero, João Calvino e outros reformadores, Jerônimo, Agostinho, Irineu e outros homens de Deus, como eles viam a Bíblia Sagrada. Então, fica já atento que nos próximos vídeos a gente vai entrar na galera do Novo Testamento, como eles veem a Bíblia Sagrada. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e estude bem esta palavra.